Começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapolá, nós somos do Patercast, movimento que resgata a paternidade. Show de bola. A gente vai falar hoje sobre Salomão. A gente está na linha de paternidade na Bíblia. Escolhemos o personagem Salomão para conversar a respeito de paternidade. Deixa eu já dar um resumo breve da vida de Salomão. Beleza, ele nasceu em 990 a.C. O pai dele é Davi. A mãe dele é Batseba. A gente já falou aqui em outros episódios a respeito de Davi e todo o problema dele com Batseba. Ele morreu em 931 a.C., então com 59 anos ou 60 anos. Ele assumiu o trono, tem uma dúvida aí a respeito da idade que ele assumiu o trono. Eu vi alguns rabinos falando que ele assumiu com 12 anos de idade, e eu vi em outros lugares falando que era 16 anos de idade. Sério? Porque se ele morreu com quantos anos? 59. Ele reinou por 40 anos. 16 com 40, 56. Ah, tem algum gap aí. Mas eu não sei se, às vezes, quem crê que ele começou com 19, que deu informação de que ele terminou com 59. Então, eu não sei necessariamente. Ah, A pode gente ser. sabe que foram 40 A anos. Bíblia fala 40 anos. Exato. Então, a gente não tem certeza da idade de começo nem da de fim. Boa. Mas aí tem essa dúvida. Então, tempo de reinado, 40 anos. Ele morreu. A gente estava discutindo. Ele morreu de morte morrida. Não foi de morte matada. Sim, Então, ele descansou com seus pais. É, morreu cedo, né? morreu cedo. É. Davi morreu com mais de 70. Morreu cedo. Bom, ele teve muitos filhos, talvez o mais famoso seja Roboão, Uhum. a gente vai falar dele, e ele teve 700 esposas e Caramba. 300 concubinas. E tem uma diferença entre esposa e concubina, a gente conversou sobre isso hoje, né? Uhum. A concubina, ela era menos importante que a esposa, e os filhos das concubinas não concorriam para a herança. Então, mas o que importa é que ele tinha 1.000 mulheres, Salomão. Polêmico, Salomão. Aí, pô, 1.000 mulheres, quer dizer que se ele deitava com uma mulher hoje, para ele deitar, Passava 2 anos. passava 2 anos, Mais, ele são esquecia. 3 anos. Imagina, a mulher chegava, oi, dele, Caraca. acho que eu já te vi. Bom, esse é o resumão da vida de Salomão. Ele é tido como o homem mais sábio de todos os tempos Uhum. e é tido também como o homem mais rico de todos os tempos. A gente deu uma pesquisada aqui para saber a fortuna de Salomão, mas eu não encontrei. Cara, Mas ele era muito rico. ele já tinha recebido por herança, né? Davi já tinha Sim, deixado uma boa quantia para a construção do templo, que é, Davi não cumpriu. Salomão, então, ele já recebe o reino bem rico, né? tem uma parte interessante porque Davi, ele é responsável pela unificação do reino. Então, quando Davi entrega o reino unificado e pacificado para Salomão. E Davi, quem tem a ideia de construir o templo de Salomão é Davi. Uhum. Só que Deus fala para Davi o seguinte: olha, você é um homem sanguinário, você tem sangue nas mãos. Então você não vai poder construir o templo, mas o seu filho vai construir. Então o que que Davi faz? Até um bom exemplo de paternidade. Como ele foi proibido de construir o templo, ele compra todos os materiais, não todos, né, mas ele compra uma grande parte dos materiais e deixa estocado para quando Salomão tiver na idade correta ele poder construir o templo. Então, o reinado de Davi é um reinado super turbulento, com um monte de guerra, Uhum. e o reinado de Salomão não. É o reinado de paz, pacificado. Então, Davi é um líder guerreiro e Salomão foi um líder sábio, é, e mais um administrador mesmo. Muito bom. Ah, tava vendo também que na Bíblia fala que, né, no tempo de Salomão, para ver como ele era rico, a prata não tinha tanto valor. Tipo assim, de tanto ouro que tinha, a prata acabava que era De tanta abundância. de tanta abundância, não tinha muito, não tinha tanto valor assim, o ouro era predominante, né? É interessante, porque ele tem um tempo de muita paz, de muita prosperidade, mas termina muito mal.
esse que Porque, é o ponto. é, Caraca, pra mim, Salomão é meio. Cara, você, sei lá, eu achei bem esquisito, assim. seja vulnerável. Vou ser vulnerável. Eu não sei se eu sou tão fã, assim. Eu gosto muito de Davi, mas Salomão, eu tenho minhas crises com ele, porque a maneira como ele acabou, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. E sabe o que eu lembrei agora? Daquele paralelo que a gente fez sobre não fases do homem, mas o reflexo dos homens fracos e homens fortes, né? Que Uau. um homem forte traz um tempo mais calmo, e um tempo calmo cria um homem fraco. E se a gente começa a ver Saul, são três reinados, né? A Bíblia fala que Salomão acho que foi o terceiro rei É, dessa dinastia que veio ali, né? na É, verdade não é a mesma dinastia. a dinastia de Davi inicia uma dinastia. A dinastia de Saul era para ser uma dinastia, mas não é. Daí Foi, Davi inicia uma dinastia davídica, que durou muito tempo. verdade. Aí entender que Saul foi de uma forma, né, foi caótico ali, e depois veio Davi que enfrenta muita batalha, guerras ele era um líder realmente que ia para frente de Desde o guerra início. desde o início e Salomão já pega o reinado bem mais tranquilo com um reino rico, um povo apaziguado e com uma missão, né, de construir o templo. Tá, deixa eu propor um negócio aqui. Hum, Imagina que você é o pioneiro. Então, Davi é o primeiro. É o pioneiro, o cara sofre desde o começo. Caraca, vida embaçada do Davi. Ele vai para a caverna, Saul persegue ele e tal, consegue unificar. Tanto que Davi reina por 7 anos em Hebron, para só depois de 7 anos ser rei em todo Israel. Então, é uma trajetória super difícil. Mas beleza, você é bem sucedido nessa sua trajetória e você entrega o seu reino, vamos colocar isso num formato mais normal. Você entrega a sua família, tá bom. tá? Imagina a família como patrimônio, Uhum. que até um conceito interessante também. A sua família é o conjunto dos bens que você construiu. Então você entrega a sua família, o seu patrimônio, para a próxima geração. Então Davi fez isso e entregou um negócio top para Salomão. Salomão, ele tem o reinado dele, ele casa com um monte de mulheres, ele começa a descumprir alguns princípios básicos que Davi já tinha entregado. E o principal deles é, ele casa com mulheres estrangeiras Uhum. para fazer acordos políticos, só que ele começa a tolerar a adoração a outros deuses dentro de Israel, inicialmente, e aí depois ele mesmo começa a adorar outros deuses também e fazer sacrifícios. E é interessante que ele permite isso por conta das mulheres, né? Sim, sim. E aí, no final do reinado dele, quando ele descansa em paz e o reino está unido. No final do reinado, quem assume é o filho dele chamado Roboão. Uhum. E a Bíblia diz que quando Roboão assume, o povo está reclamando porque Salomão tinha sido muito pesado para eles, ou seja, tinha muito trabalho. Então Salomão pesou a mão sobre o povo. Roboão, quando pega aquilo ali, ele já toma decisões erradas e o reino se divide. Então, todo o trabalho que Davi fez, talvez ele não tenha preparado a próxima geração de líderes como devia, porque durou uma geração, cara. Tipo, ele construiu uma geração e já dividiu pela metade o reino. Nossa. Como que será que a gente tem que fazer como pais para que o que a gente constrói permaneça por muitas gerações e não apenas uma, entendeu? Eu não quero construir um patrimônio, construir um legado para que o meu filho se aproveite e o meu neto destrua. Eu acho que, analisando essa situação, se você olhar para a vida de Davi, é que é uma coisa, né? Se a gente for analisar família, paternidade, esses grandes homens de Deus ainda assim tiveram falhas, né, cara? Para dentro de família, a gente falando de família, de dia a dia, de casa, de é, ter a vida no lar, vamos falar assim, né? Uhum. Eu creio que
se você analisar a passada de Davi para Salomão e Salomão, porque a primeira coisa que Salomão pede é sabedoria. Então, eu acho que já vem um pouco, talvez um ponto muito positivo que já veio uma pressão com ele assumindo o governo. Uhum. Então, quando ele tem ali uma conversa com Deus, a primeira coisa que ele pede é sabedoria, eu acho que já puxa um pouco também de caraca, né? Olha o que meu pai fez. Que foi Então, legal. eu então tô aqui, eu preciso pedir, a única coisa que eu posso pedir é sabedoria, porque dinheiro eu já tenho, as coisas já estão, né, eu poderia ter mais dinheiro, mas ele pede uma habilidade, um recurso, algo que venha realmente de Deus para que ele consiga lidar com aquela situação. Porém, vendo como as coisas se encaminham, eu não sei você olhando Davi, um homem segundo o coração de Deus, o que Davi não passou ali que vendo, caraca, velho, é muito forte isso. Você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, que teve a tua falha, né? Que a Bíblia fala que ele teve uma falha, porém o filho assumindo em num tempo melhor e ele sendo corrompido por outros deuses, cara, que eu acho que é uma coisa muito forte, né? Eu acho que eu tenho que ter uma chave aqui que é o seguinte: o que Davi passou para Salomão como um conselho muito forte é busca a sabedoria. Porque Davi, ele não conseguiu reconhecer nele mesmo o que era mais valioso. Então, talvez a gente, como pai, às vezes a gente tome de graça o que é a nossa maior qualidade, achando que os nossos filhos vão simplesmente entender que a gente tem aquilo e vão copiar, e a gente passa para a segunda lição. Então, imagine o seguinte: você tem a sua principal qualidade sei lá, a sua lealdade. Tá, então você pensa, bom, como eu estou com meu filho, eu não preciso ensinar ele a ser leal, porque ele já vai ser leal. Então eu vou ensiná-lo, além de ser leal, a ser inteligente. Tá. Só que aí o seu filho não captou sua lealdade. Ele já foi direto para a inteligência. Hum, Então Davi, ele tinha um coração, ele era o homem segundo o coração de Deus. Beleza. Qual que era a principal característica de Davi? Meu, temor de Deus. Ele era fiel a Deus. uhum, Cara, ele nunca, é, de, de, de todos os erros que ele cometeu, a gente nunca pode falar que ele idolatrou. sim. Então, dentro da religião judaica, o que que era mais importante? Cara, você não pode trair a Deus. Você não pode idolatrar. Tá. Isso é exatamente o que Salomão fez. Então, talvez o que Davi deveria ter falado para Salomão é: cara, quando Deus te perguntar o que você quer, fala assim: me dá um coração que te teme. O resto eu vou correr atrás. Só que Salomão já ele foi para o segundo passo, entendeu? Não, eu quero sabedoria. O que é bom, porque tem outras coisas que são piores para se pedir. Ele podia ter pedido riquezas, como Deus fala para ele. Porque a passagem, quando Salomão pede sabedoria, Deus fala assim: por que você não me pediu pá, 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 pá? Eu vou te dar sabedoria e mais tudo aquilo. Só que, no final das contas, o que era a principal vantagem de Davi, Salomão não teve. Cara, Davi não soube reconhecer qual que era a sua principal característica. uhum, E não conseguiu passar isso para Salomão. Então, a gente, como pais, talvez a gente nem esteja reconhecendo qual que é a nossa principal qualidade. Às vezes é honestidade. Porque os pais, às vezes o cara é honesto, mas ele não é estudado. Então, tudo que ele fala para o filho é: você tem que estudar, você precisa se esforçar, tal. O cara, não, você precisa ser honesto. sim. Depois você pensa em estudar. Então, características básicas de caráter, elas devem vir antes do que características como sabedoria, inteligência, eh, capacidade administrativa. Não, primeiro você. Caramba, meu, isso é bem forte. Eu acho que Faz sentido isso, não faz, cara? faz muito sentido. Cara, Passou pela minha cabeça a questão da performance. uhum. Todas essas características que você falou são características de performance. E se a gente for olhar para o governo de Salomão, foi muito focado em performance. Ele performou bem, não foi? Performou bem. Porém, e aí você imagina a pergunta, né? Você acha que Salomão foi pro céu? Ah, acho que sim. Ele se arrependeu no final, então. Ah, mano, eu não gosto de É. falar quem foi pro céu e quem não foi. Não. É difícil você parar pra pensar que, cara, Acho que sim, ele é filho de se Davi. você entrar e lá na frente Jesus fala sobre a riqueza com o jovem rico, Sim.
falando, tudo bem, no final ele fala, né? Ele fala sobre a riqueza que os ricos não entrarão no reino dos céus por conta de uma particularidade ali Não, ele não daquele. fala que os ricos não entrarão. Ele fala É, que é difícil. é difícil, exato. Ele traz um pensamento, fala que é difícil, porém, no final ele fala, não é nem impossível para Deus. Só que assim, o que que será que ele estava pensando quando ele fala de riqueza? Eu não sei. O problema é que quem está antes do nascimento de Jesus é julgado pelas suas obras. Hum, Para a gente precisa crer. certo. As nossas obras elas vão demonstrar, elas vão ser um fruto da nossa fé, mas não é pelas obras que nós somos julgados. Agora, quem estava antes do sacrifício de Jesus, né, os teólogos que me perdoem se eu estiver falando alguma coisa errada, mas esses são julgados pelas suas obras. Inclusive, tem uma parte interessante no a Divina Comédia, é o livro do Dante Alighieri. Quem acha que o Dante Alighieri é só uma escola, não é? Tem um autor do século XV, XVI, Uhum. italiano, que ele escreve um livro chamado Divina Comédia. Na Divina Comédia, tem os personagens, eles vão descendo nos círculos do inferno. E é legal porque é, o primeiro círculo do inferno, o primeiro andar, não é um inferno real. É um lugar onde as pessoas boas ficam, só que elas são anteriores a Jesus. Então é como se tivesse uma antessala onde as pessoas elas vão ser julgadas pelas suas atitudes, só que elas não foram más. Então elas ficam no primeiro andar. Que me lembra também de quando Saul ele pede para falar com Samuel. Você se lembra dessa passagem? Uhum. Que ele vai numa vidente Sim. e a Bíblia diz que de fato Samuel sobe para conversar com Saul, porque ele estava num lugar de descanso, que era onde as pessoas que morriam ficavam aguardando o juízo, porque não era um inferno, Uhum. porque não tinha Jesus ainda para o cara ser julgado por não ter crido, ele era julgado pelas suas obras. Então, respondendo a sua pergunta a respeito de Salomão, se ele foi para o céu ou para o inferno, É que a minha crise com o Salomão é muito grande. eu acho que ele está num lugar de descanso que ainda não, Eu ele não não tenho. foi julgado ainda, sabe? Porque eu vejo que aquilo que foi o caminho de Salomão foi muito grave, né, cara? O fato dele cultuar, ele não só deu liberdade, como ele acabou corrompendo o povo, né? O povo, se você for ver, ele separou aquilo que tinha sido unificado, como você disse, as 12 tribos. Depois que teve essa brecha de Salomão, Roboão liderou só a tribo de Judá. As outras 11 tribos foram seguir outro rei, eles não tiveram. Então, eu vejo que o efeito e causa ali de Salomão foi eu consigo olhar, lógico, se a gente olha para. Que eu acho que é um ponto interessante que a gente estava falando, né? Às vezes a gente olha grandes homens que tiveram um impacto importante, e a gente vê a queda deles e às vezes a gente julga no sentido de, então pega tudo que ele fez e desconsidera, porque se no final ele É, acabou caindo. Eu acho que é um bom ponto de trazer para Salomão, porque, claro, a gente vê que, cara, sabedoria, né? Aqui tem o pedido de sabedoria, tem a construção do templo, tem o juízo que ele julgava o povo com muita sabedoria, tem a visita da rainha de Sabá, que demonstra extrema excelência no reinado dele. Então, aquilo são características que você vê ele foi muito. muito admirado. Ele foi muito, muito embaçado, assim. Às vezes a gente julga o término e o processo, às vezes a gente desconsidera. Pô, a gente vai olhar para aquilo que Salomão construiu. Então, você tem lá Provérbios. Caraca, velho. Olha o que é o livro de Provérbios, o que são. É, é pura sabedoria aquilo. Então, você vê friamente que como Deus usou Salomão para fazer aquilo. Só que aí a gente olha lá no final, isso daqui, aí você vai olhar para as obras e você fala: caraca, não, tipo. Beleza, Salomão teve um resultado humano ali de algo que não foi legal. É, Mas acho que essa é uma injustiça da vida, cara. Porque cara, é muito triste, cara. Eu fico decepcionado imagina com se isso. você tem uma vida impecável Uhum. e no seu último ano de vida você mata uma pessoa. Nossa, cara. Um assassino. Mas tem, mas Aham. tem a compensação. Ó, Por quê? O ladrão que foi crucificado do lado de Jesus, ele teve uma vida que aparentemente não foi boa,
Ele ia ser crucificado, que era uma vergonha, mas no último momento ele conseguiu, eh, perante a história, esse ladrão que se arrependeu, ele não é mal visto. O outro ladrão que permaneceu, ele é mal visto. Então, tá bom. O processo, as coisas que acontecem ao longo do caminho são muito importantes, mas é muito importante que a gente se preocupe em como a gente vai terminar. Assim, talvez quanto mais para frente na vida, mais a gente deva se preocupar em não errar, em É não pisar verdade. na É bola. melhor uma história de Paulo que começa mal e termina bem, Total, do que a exatamente. história, talvez, de um Salomão que começa muito bem e termina não tão bem, né? Cara, porque a expectativa que as pessoas têm é que a, a- você perdoa coisas erradas para a ignorância. Que é, meu, você deve crescer em sabedoria ao longo da vida. Então, se você, ao longo da vida, está crescendo em sabedoria, tudo bem. O que passou é o Faz tempo da sentido. ignorância, entendeu? Sim. Mas você está melhorando. Agora, se você tá decrescendo, Alguma coisa está errada. E acontece, né, cara? O nego começa a pisar na bola depois de velho. e talvez isso, né, a Bíblia fala, né, que por isso que eu ressaltei a parte da mulher, porque para você ver o poder que talvez a mulher, essa parte das 1000 esposas tenham tido na vida de Salomão, né? Onde você acha que ele. Porque, cara, ele tinha. Ele era o cara mais sábio. E a Bíblia diz que ele adquiriu sabedoria de um dia para o outro, cara. Não é que ele era sábio, Uhum. não. Ele tinha um drive que era: se eu preciso adquirir sabedoria. Quando Deus perguntou, ele falou: sabedoria. Aí Deus fala: "Pi". Ele era muito sábio. Os estudos rabínicos dizem que ele conseguia entender os animais, que qualquer charada que dessem para ele, ele conseguia descobrir. O cara era muito sábio. Tá bom. Como é que esse cara tão sábio pisou na bola? O que você acha? Caraca, Pensa sobre isso. Imagina que você é muito sábio, você manja tudo de tudo de tudo. cara, ter 1000 mulheres, cara, Você mexeu acha que é muito esse o com a problema? cabeça, eu acho. Mas Davi tinha um monte de mulher também. Ah, mas mesmo assim, ele quase vacilou por causa de uma. Ele vacilou por causa de uma. É que eu digo quase porque ele se arrepende, né? Então, bom ponto esse, porque Davi, ele só se arrepende porque ele tem um cara que chega para ele e fala: Você pisou na bola aqui. São duas coisas. Uma, você tem que ter pessoas à sua volta Uhum, que, que tem um caráter aprovado, que a gente estava conversando, que tem um caráter aprovado e que estão preocupados em te falar a verdade. tá, Ainda que elas precisem de uma estratégia para conseguir fazer isso, que foi o que o profeta Natan fez. Então ele criou uma história para chegar para Davi e falar: Cara, você pisou na bola aqui com Batseba. beleza. Primeiro passo. Segundo passo, uma vez que você é confrontado, você precisa se arrepender. Tem um exemplo negativo disso que é Herodes. Quando Herodes casa com uma mulher chamada Herodias, ela era ex-mulher do irmão dele. Hum, João Batista confronta Herodes e fala: Isso que você fez está errado. O que Herodes faz com João Batista no final das contas? Corta a cabeça dele. Davi, quando foi confrontado por Natan, falando: Você fez uma coisa errada, o que ele fez? Cara, se arrependeu na hora. Então, tem uma diferença muito grande. Antes Nathan tivesse feito isso antes, né? Já no início. Talvez Natan devesse ter chegado antes e falado: Por que você não foi para a guerra? O que você está fazendo aqui? É, Mas beleza. talvez o segredo esteja em você ter pessoas que te falam a verdade e você ter um coração pronto a se arrepender. Só Chave que, isso aqui. só que isso é chave, cara, mas é louco, porque isso, para mim, traz um conforto de pensar. Eu não preciso ser o cara mais sábio do mundo para ser um cara que Deus pode falar, meu, você é um homem segundo o meu coração, entendeu? Ou seja, ser um homem segundo o coração de Deus tem menos a ver com performance e muito mais a ver com um caráter e com princípios simples, né? Total. Davi era o mesmo pastor, guerreiro, rei. O coração dele sempre estava alinhado com Deus, né? É que a gente não tem essa mesma comparação porque Salomão já nasceu rico, né? Ele já nasceu Hum, numa situação mais fácil, vamos falar assim, né? mas daí o ponto que eu te coloco é, o caráter dele foi forjado ao longo de muitas dificuldades na vida. Uhum. Tá. Salomão não tem culpa de ele não ter tido dificuldades na vida. Sim, total.
Então, a culpa é de quem? Caraca, talvez de Davi, que não teve uma paternidade efetiva. Talvez esse seja o ponto. Uhum. Dentro da paternidade, se você conseguiu vencer, cara, é, crie um ambiente para o seu filho onde o caráter dele possa ser forjado, Salomão conseguiu multiplicar tudo de Davi. menos o temor de O Deus. dinheiro, as mulheres. Ele multiplicou tudo, cara. Menos o A temor. Bíblia fala que ele construiu cidades, construiu edifícios, palácios. Ele foi um construtor, né? Nesse sentido, assim, menos o temor. O temor realmente faltou. Mas talvez muito mais de uma. Porque, cara, se a gente replica aquilo que a gente vê, não é esquisito? Então, mas daí eu não sei. Daí tem um aspecto de paternidade daquele tempo que Davi tinha um monte de filho. É. E eu não sei se era possível, com esse monte de filho, que eles de fato absorvessem. Eles não tinham uma vida, é, a vida dentro de casa juntos ali, né? Eu acho que não. Inclusive, ia falar um negócio, agora foi eu que esqueci. Lembrei. Quando eu penso a respeito disso, e eu penso que eu não quero que meu filho passe pelas dificuldades que eu passei. Beleza. Uhum, Só que mais ou menos. Porque eu não quero entregar para ele uma vida tão fácil que o caráter dele seja a vítima tá. dessa vida tão fácil. Uma das coisas que eu penso é que quando ele tiver idade para trabalhar, eu quero que ele trabalhe como garçom por algum período da vida dele, que ele sirva, porque garçom é uma posição legal, assim, um garçom, sei lá, de Outback, sabe? Uhum, Desses lugares. Porque o garçom é uma posição onde você tem que servir a pessoa que sentou na mesa, independente de quem ela é. top isso. Pode ser o presidente da República, Uhum, ou pode ser qualquer pessoa em qualquer nível, porque ele é o seu patrão naquele momento. E você aprende a servir independente da pessoa que você está servindo. Porque é muito fácil você servir um figurão, entendeu? Uma pessoa que tem um caráter aprovado, que é rico, que é poderoso. Mas será que você consegue servir uma pessoa que é menos do que você, sob o ponto de vista social, ou sob o ponto de vista qualquer que seja, uhum, sob o seu julgamento, entendeu? Então, sente uma pessoa lá, você vai ter que servir independente de quem ela é. sim. E eu imagino que tem outras dificuldades que você consegue, de alguma forma, colocar o seu filho em ambientes controlados, para que ele possa começar a ter o caráter dele forjado, entendeu? É uma preocupação que eu tenho, porque eu não quero que dê tudo certo para mim e o meu filho não consiga, por culpa minha mesmo, entendeu? Porque eu não criei um ambiente para que o caráter dele pudesse ser forjado. Muito bom. Porque se você, como pai, eu estou falando muito, né? Mas se você, como pai, vai fazer com que você seja você, eu vou ser duro com ele, eu vou bater nele, eu vou não sei o que lá, cara, você vai gerar um rebelde. Não é, talvez não seja esse o caminho, entendeu? O caminho é um pouco mais complexo. Sim. Como gerar essa dificuldade? Faz sentido isso? Né? Faz, faz. Como gerar um ambiente de tratamento? Uhum, Tem um documentário que. Eu esqueci o nome dele, mas fala a respeito de jovens bilionários, de herdeiros de fortunas gigantes. E esses caras, eles contam a respeito da miséria e da infelicidade deles, cara. São assim, acho que. Putz, como é que chama, cara? Depois a gente pesquisa e coloca lá na descrição. É, eles são, tipo, o herdeiro da Johnson Johnson, o herdeiro, sei lá, da Danone, eu não lembro direito. Mas o que me marcou muito no documentário, uma frase específica que um cara fala, um desses rapazes fala, que é: não sei quem inventou que dinheiro traz felicidade. Porque os caras são super infelizes, ainda que eles sejam multibilionários. Então, o caminho para você criar o seu filho, para que você consiga gerar um caráter no seu filho, não é rodeá-lo de conforto e segurança. muito Mas eu também não quero que meu filho passe exatamente pelo que eu passei. Então, você precisa encontrar um meio do caminho onde você fornece
uma certa insegurança, um certo desconforto, e que você propicie a forja do caráter dos seus filhos, entendeu? Caraca, muito bom. Eu tô construindo isso, porque eu tenho filhos também, né? Eu não aprendi isso dos meus pais. Mas como fazer isso, entendeu? Acho que Davi não sabia. E Salomão certamente também não. Ah, olhando essa, essa história, o que que, pensando, tipo assim, quais foram as obras de Salomão? O que que, tipo assim, se a gente for passar, parar pra pensar no templo, o que aconteceu com o templo de Salomão hoje? Não, não existe mais. Por quê? Ele foi destruído, Foi né? No destruído. final das contas, ele foi destruído. No final das contas, a única coisa que durou de obra do Salomão foi Salmos. Salmos não, Provérbios. Não, tem Provérbios, tem Cantares de Não, Salomão, Cantares, tudo que veio da Eclesiastes. sabedoria, talvez. Aquilo que veio É pelas todo mãos fruto dele, de sabedoria. que era o principal, né? Se a gente for olhar, eu acho que o governo de Salomão era a construção do templo, né? Cara, ele entregou para o filho dele uma nação unida, muito rica, mas insatisfeita. Hum. Então, É interessante pensar na mão pesada, né? Que o povo fala sobre ele também. porque eu acho que ele devia construir tantas coisas que pesava para o povo. E, se eu não me engano, ele começou bem, mas ele foi perdendo a mão ao longo do caminho. Caraca, Então, as questões de caráter, elas foram sobrepujadas. Talvez ele deve ter ficado arrogante. A sabedoria, isso é interessante a respeito de sabedoria. Sabedoria não garante um caráter aprovado, porque não garantiu para Salomão, entendeu? verdade. E é interessante também pensar que tudo isso ficou muito na minha cabeça a questão da performance. Olha o quanto tudo levou para uma performance tão grande que muita performance estrangulou o povo, estrangulou o filho, e quando Roboam começa a liderar a partir dali, ele já tem um impacto do que a performance trouxe para a vida, para o povo, para tudo, né? Tanto que você vê o próprio povo reclamando. Então, o quão é saudável a gente estar o tempo todo em alta performance e buscando sempre o propósito, a missão. Hoje a Uhum, gente fala tanto disso, né? uhum, uhum, Mas o quanto a gente tem o equilíbrio. Eu acho que, pelo menos agora, fica muito claro para mim que é um grande ensinamento, talvez Salomão, é a gente dosar isso, né? Dosar propósito, dosar as coisas e focar um pouco mais na vida do lar, né? Na vida. é, Cotidiana, no dia a dia, de você talvez não trazer muito peso para as pessoas ao teu redor por conta daquilo que você está fazendo. sim. Tem uma outra coisa que é, quando a Bíblia diz que tem um momento que Deus se levanta do trono para punir Salomão. E ele se lembra de Davi e não traz a punição necessária para Salomão. Como- é, E, e eu pensei que talvez a gente, às vezes, a gente nem saiba quais foram os livramentos que a gente passou, sabe? nossa, A gente nem faz ideia de quão perto a gente esteve da morte ou da falência ou, sabe, da ruína. E por misericórdia, a gente não chega lá. caramba, E, e na nossa arrogância, a gente acha que está dando tudo certo porque a gente é bom. pela nossa performance. Exato. E, e talvez tenha faltado aí sabedoria para Salomão, como faltou para Davi também, para falar, para passar para o filho algo do tipo, cara, é, você vai enfrentar algumas coisas e você precisa disso aqui. Porque, cara, em Eclesiastes, a impressão que dá é que chega um determinado momento que aquela sabedoria de Salomão, as coisas que ele conquista, se esvaziam. E aí ele mostra uma alma completamente vazia. Então ele fala que tudo é vaidade. É um, é um livro depressivo. Mas no final do livro ele fala: só o que importa é o temor a Deus.
Então, é, Ele aprendeu. ele aprendeu no final, só que ele não passou isso para o filho. Uhum. Então, como a gente fala sobre paternidade, como o Patercast é um movimento de resgate de paternidade, o ponto todo é, cara, importa que você, com o que você aprende, com as suas lutas, que você ensine o que de fato importa para os seus filhos. É muito importante. Se você os ama, porque eu tenho certeza que para Roboão, que foi filho de Salomão, não foi bom É, o que acabou acontecendo. Porque Davi, ele morre bem. Salomão, ele não morre bem, parece que ele morre depressivo. é. Tanto que ele tem um livro que ele escreveu. E ele morre com. A Bíblia fala que Deus levanta, permite que inimigos se levantem, né? Então ele já morreu ali, né? Vendo. Vendo o negócio não indo bem. Exato. Então, e aí até vai para um conceito mais profundo do que eu entendo a respeito de paternidade, que a gente está indo para um lugar como humanidade, assim, né? Em que o pai, ele de fato volta o seu coração para os seus filhos. Ele de fato, ele para de olhar para si mesmo egoisticamente e ele começa a entender que é necessário que o filho carregue algo, que o filho tenha um caráter aprovado. E não, o olhar do pai não é mais para conforto. Eu acho que a gente já comentou em algum momento que o olhar da mãe é sempre para conforto e sobrevivência. O Sim. olhar do pai, nesse sentido, é para performance, no sentido de, cara, eu preciso que o seu caráter esteja bom. Porque não vai adiantar nada você ter todo o conforto do mundo Uhum. e ser infeliz e acabar com tudo, entendeu? Nossa. Porque é legal que tenha conforto. Sim, É bom que total. não tenha guerra, é bom Uhum. que. Mas para tudo se acabar, entendeu? E se a gente for olhar hoje, casamento, filhos, né? Quão importante é você ter a conexão com a esposa. Imagina que aqui ele não tinha conexão. É Pois impossível é. ele ter conexão. Tipo, o Roboão não chegou a ver Salomão com a mãe. Eu acho muito difícil isso aqui. Mas você sabe por que que eles tinham tantos filhos? Ah, Porque a mortalidade infantil, e no geral, a mortalidade era muito alta. Então ele precisava garantir a sucessão. Então ele precisava ter filhos para garantir a sucessão. Tá bom, faz sentido isso, né, sobre aquele ponto de vista lá. Mas o que ele entrega, o preço que ele paga é: eu tenho uma sucessão, mas a sucessão é ruim. nossa. E logo na sequência que ele morre, é legal contar essa história, se bem que a gente estava pensando em fazer um episódio também sobre o Roboão. Mas logo na sequência que ele morre, quem assume é o filho Roboão. Aí o povo, alguns representantes do povo, não pensar se fosse um sindicato, né? Chega para o Roboão e fala: cara, o seu pai estava sendo muito pesado para a gente. Ele estava exigindo da gente muito trabalho. Tem jeito de você dar uma aliviada? Aí Roboão vai conversar com os sábios da época, que eram os conselheiros de Salomão. Os sábios, os mais velhos, os anciãos, eles chegam para Roboão e falam: cara, você está chegando agora. Você precisa conquistar o coração desse povo. Porque Salomão tinha o coração deles. Mas você tá chegando. Então, talvez seja de fato melhor você aliviar um pouco a carga de trabalho. Ele fala: beleza, obrigado pelo conselho. E vai perguntar para os amigos dele. E aí eu já imagino o Roboão, um moleque arrogante, com um Quantos monte. anos ele tinha, mais ou menos? Você? Putz, eu não sei. Mas eu imagino ele um cara arrogante, e daí tanto faz a idade, se você pode ter 40 e ser um moleque, né? Um cara arrogante com um monte de amigo mimado, ele chega para os amigos e fala assim: o que que vocês acham? Aí o que que os caras falam? O quê? Meu, fala para eles que o peso do seu. Como é que é? Que ele fala que o seu A mindinho, grossura, a né? grossura do seu mindinho vai ser mais pesada do que a cintura do seu pai. Ou seja, meu, triplica a aposta. O que acontece na sequência? O reino se divide. Porque tem um Jeroboão, que é um cara que ele meio que já estava pronto para, no caso de Roboão, não é, tomar a decisão correta, ele já ia começar uma insurgência e uma guerra civil. Acho que Então, cara, pô, de que adianta você
cercar o seu filho de conforto, se na primeira grande decisão ele não vai ter sabedoria, entendeu? Na primeira, cara. Nossa. A primeira coisa que ele deveria ter feito naquele momento é, claro, deixa eu dar uma aliviada, sabe? De fato, acho que meu pai pegava um pouco pesado com vocês. Não, o cara vai lá e dobra a aposta. Ele tá mais preocupado com demonstrar poder do que realmente, sei lá, cumprir alguma coisa ali, cumprir uma missão. Eu acho que ele não tinha senso nenhum do que estava acontecendo. Ele não entendia nem que um reino é composto de pessoas e que a situação de um rei é precária. Hum, Não existe exército suficiente para deter um povo inteiro. é verdade. Então, a situação de um rei, isso já, bom, a gente vê ao longo da história, na Revolução de 17, na Revolução Francesa, a condição de rei, ela é sempre precária, porque sempre vai ter mais povo do que rei. Você pode ser ditatorial, você pode ser um mau governante por algum tempo, mas não por todo o tempo, né? Em algum momento o povo vai se sublevar e vai tirar você de lá. Verdade. Salomão mostra, ele tem uma herança de Davi que é uma paternidade que podia ter sido melhor, né? Total. Então, e a gente vê a causa e efeito disso não só na família, né, mas também no povo, né? Quando, como isso pesa para gerações. Eles têm toda a idolatria de Salomão, ela perdura por, por algumas gerações mesmo, até chegar um novo rei que limpa aquela idolatria. Então, foi muito ruim. Sob o nosso ponto de vista, né? É, Porque eu já vi outros falando que o Salomão foi maravilhoso. De fato, ele pessoalmente devia ser um cara maravilhoso, mas pra gente que analisa a paternidade, né, não foi dos melhores. não foi. Maravilha, bom, isso que a gente queria conversar hoje a respeito de Salomão. Acho que a gente conseguiu passar por toda a história da vida dele, aspectos positivos, negativos, mas sob o ponto de vista de paternidade, acho que a gente aprendeu aqui que é muito importante você se preocupar com o caráter que está sendo gerado e forjado nos seus filhos, mais do que o conforto, mais do que sabedoria, mas de fato um caráter aprovado, né? Com certeza. Muito bom. Maravilha. Galera, obrigado. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima.